Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Desejo um dia abençoado para você. A nossa meditação, nosso devocional de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz de uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes, e porás na arca. Aleluia! Esse texto que acabamos de ler, ele é um texto extraordinário. Esse texto, Deus está falando com Moisés, dando uma orientação para ele. Não vamos entrar muito nos detalhes, porque o nosso devocional sempre eu procuro focar um tema específico. E hoje, nós olhando para esse texto, nós vemos que Deus dá uma segunda oportunidade para o povo de Israel e também uma segunda oportunidade para Moisés. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos o que aconteceu. Moisés ele fica por um período ali em oração, em busca, quando Deus dá as leis, mas ao chegar, o povo havia se corrompido e ele ficou furioso e ele quebrou as tábuas da lei. Mas Deus novamente fala que ele prepare e suba novamente, e ele escreveria nas tábuas aquilo que estava escrito nas primeiras tábuas. Aleluia, porque Deus sempre está nos dando uma segunda chance, sempre uma segunda oportunidade, ou melhor, inúmeras oportunidades Deus sempre está nos dando. E quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos assim maravilhados ao ver como Deus age, como Deus faz, né? Moisés, ele obedece a Deus e Deus realmente cumpre aquilo que ele havia falado. E Deus é aquele que concede oportunidade. Deus é aquele que nos dá oportunidade. Deus é aquele que abre as portas para cada um de nós. Ele usa pessoas, ele usa homens, mulheres, e para criar oportunidades, criar conexões e nos dá oportunidades. Mas a oportunidade, principalmente, quem nos dá é Deus e não o homem. Ele apenas usa pessoas para chegar até nós, nos dando oportunidade. Israel teve a sua primeira oportunidade, mas ele infelizmente não aproveitou aquela oportunidade. E nós sabemos então que no meio de todos os povos, Deus escolheu Israel para ser a sua nação, o seu povo. Porém, Israel não valorizou, ele não deu crédito, ele não entendeu a grandiosidade da oportunidade que Deus estava dando a eles. Mas nós sabemos que pelas mãos do próprio Deus, as tábuas foram escritas, né? E Moisés era aquele que era responsável por trazer ao povo. A Bíblia vai falar também que Manassés, ele foi rei de Judá, filho do piedoso rei Ezequias, e ele teve a sua primeira oportunidade de dar continuidade à reforma, né, que o seu pai deu início, uma reforma espiritual. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que Manassés ele fracassou, desfazendo de tudo aquilo que o seu pai havia feito, e a Bíblia vai dizer que ele se tornou um dos piores reis, né, de Judá, vindo a perder o reino que havia herdado da parte do seu pai. Pedro também teve uma experiência muito especial quando Deus diz: olha, que Pedro, olha que coisa linda, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve uma oportunidade de se destacar como um daqueles que havia recebido uma revelação forte da parte de Deus a respeito de quem era o Messias, de quem era Jesus. Mas nós sabemos que logo em seguida Pedro perde essas oportunidades. Mas nós vamos ver que essa primeira oportunidade que ele perdeu, e ele veio a negar a Jesus, mas o Senhor deu novamente, né, uma oportunidade a Pedro, né,
E Pedro aproveitou essa segunda chance, ele pregou, 3.000 almas se converteram ao Senhor e ele se tornou realmente muito poderoso diante de Deus. Então Deus sempre faz isso, né? Deus sempre faz promessas e Ele cumpre as promessas. E além de promessas, Deus está sempre dando novas chances, novas oportunidades. E em toda a Bíblia nós vamos ver inúmeros exemplos. Eu estou dando aqui um simples exemplo de Moisés, também de Manassés, né? Dando um exemplo também de Pedro. E poderíamos dar tantos outros exemplos de pessoas que tiveram assim oportunidades e não valorizaram, mas nem por isso Deus os abandonou. Jonas teve uma oportunidade de pregar a Nínive, ele fez coisas erradas, quase morreu por causa da desobediência, mas Deus dá a ele uma chance, ele vai e ele prega, e toda a cidade de Nínive se converteu por meio daquela pregação. Então, o que nós podemos entender é que o Senhor, Ele sempre está dando uma segunda chance. Deus deu uma segunda oportunidade para a nação de Israel, e eles tinham agora novamente as leis diante de si. E eu queria que você cresce que Deus, Ele deu tantas oportunidades, e talvez hoje você está diante de uma oportunidade de ouvir mais uma vez essa palavra. Todas as manhãs estamos aqui trazendo um devocional da parte de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar você. E talvez você tenha perdido essa oportunidade, mas eu estou aqui para declarar que o Deus que concede a oportunidade está nos dando mais um dia, mais uma chance, oportunidade de começar esse dia ouvindo a palavra de Deus, valorizando a vida, valorizando cada palavra que recebemos. Aleluia! Que você possa aproveitar essa oportunidade hoje de abrir o seu coração, crer que Deus te ama, que Deus tem um propósito para a sua vida, que você possa aproveitar a oportunidade que tem todas as manhãs de ter um devocional onde Deus fala conosco e se fortalecer na sua fé, ganhar cada dia mais confiança diante de Deus, diante da revelação da sua palavra. Aleluia! Aproveite esta oportunidade que Deus está te dando todas as manhãs para compartilhar, para abençoar a outros que talvez não tenham oportunidade de ir a um templo ouvir a palavra de Deus, e você pode abençoar com essa palavra. Que Deus lhe conceda outras oportunidades que talvez você tenha perdido. Aleluia! Ele é o Deus da oportunidade, de inúmeras oportunidades. Hoje Ele está nos dando uma nova oportunidade, um novo dia. Vamos viver esse dia de maneira plena, de maneira real, viva, de maneira que nós possamos louvar e engrandecer o nome dEle por mais esse dia que Ele está nos dando. Aleluia! Sobe Moisés novamente, traz novamente 2 tábuas, e eu escreverei novamente o que estava escrito nas primeiras. Aleluia! Esse é o Deus que servimos, é o Deus que estamos todas as manhãs comunicando a você. Um Deus que dá chances, que dá oportunidades, um Deus que ama, um Deus que se revela. Senhor, eu abençoo agora, e eu declaro agora cada um que recebe esse devocional abençoado em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, conceda oportunidades a esta pessoa que talvez ele ainda não teve, ou talvez ele já teve inúmeras oportunidades, não soube como aproveitar, não soube como lidar com as chances, com as oportunidades, mas eu clamo a Ti. Senhor, em nome de Jesus, dê uma nova chance, dê uma nova oportunidade, assim como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, e ali aquele agricultor disse: Senhor, dá uma nova chance, dá mais um ano, eu vou preparar a terra, vou escavar, vou colocar adubo ao pé, dá mais essa oportunidade para que mais esse ano eu vou cuidar, para que ela possa produzir figos. Aleluia! Deus está nos dando uma nova oportunidade. Vamos viver de maneira que alegre o coração de Deus, e que possamos viver para a glória dEle nesse dia. É a minha oração, que o Deus das oportunidades te agracie com inúmeras oportunidades, e que você aproveite todas elas, em nome de Jesus.